falaremos agora sobre a antecipação das férias individuais. O empregador informará o empregado sobre a antecipação de suas férias, com antecedência de no mínimo 48 horas, por escrito ou meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado. As férias não poderão ser gozados com período inferior a 5 dias, poderão ser concedidos por ato do empregador ainda que o período aquisitivo não tenha transcorrido. Então, se você tem um funcionário que foi contratado há 6 meses e ainda não tem esse período aquisitivo, você pode negociar as férias, inclusive a questão dos períodos futuros das férias é o que está prevendo na medida provisória 927 de 2020. Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco, as pessoas idosas, ou se você tem um funcionário que tem algum problema de saúde, são priorizados pela medida provisória para que sejam concedidas suas férias, para que sejam antecipadas suas férias. O artigo 7º da medida provisória 929 estabelece que o empregador também poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais mediante a comunicação formal, também essa comunicação podendo ser por escrito ou por meio eletrônico, e a lei ainda estabelece, o artigo está estabelecendo, que deve ser preferencialmente com antecedência de 48 horas. Então, da mesma forma que aquela empresa que está suspendendo as suas atividades nesse momento em razão do estado de calamidade pública decretado, de antecipar as férias do seu funcionário ou até mesmo concedê-las no seu período aquisitivo, mas para aquelas atividades que são essenciais, como a área de saúde ou até mesmo outras funções essenciais, essas férias podem ser suspensas. Esse funcionário que já estava notificado para ter as suas férias, para gozar de suas férias, desde que acordado entre as partes, também essa medida provisória traz essa disposição. O artigo 8º diz que para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de 1/3 de férias após a sua concessão, ou seja, até a data em que é devida a gratificação natalina. Então, o empregador vai conceder as férias para o seu funcionário e vai pagar o adicional de 1/3. Existe essa possibilidade pela medida provisória de pagar 1/3 das férias até 20 de dezembro de 2020. Daí, se você for perguntar, tá, mas e a constitucionalidade desse artigo? Nós nem vamos falar no que é constitucional e o que é inconstitucional, porque essa medida provisória sofreu várias críticas. Mas o que nós temos aqui, a fundamentação dessa medida provisória, ela está estabelecendo que é por uma ordem, de se conseguir assegurar os empregos e que tanto o empregado quanto ao empregador que não sejam tão prejudicados pelo momento que nós estamos vivendo. Então, está prevendo aqui que o 1/3 das férias, estou falando no 1/3, ele pode ser pago até a data do pagamento, em que é devido aqui a gratificação natalina, que então seria até 20 de dezembro de 2020. O parágrafo único do artigo 8º diz que o eventual requerimento por parte do empregado de conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador. O que seria isso aqui? Aqui está falando da venda, certo? De 1/3 das férias, que seria, no caso aqui, 10 dias, que então estará sujeito à concordância do empregador. Isso nós estamos falando nas férias individuais. Mas o que ainda traz uma questão de muitas críticas é o artigo 9º.
Veja bem o que estabelece o artigo 9º da medida provisória 927, que o pagamento da remuneração das férias poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente do início do gozo das férias, não aplicáveis aqui o artigo 145 da CLT. O que está prevendo aqui? Até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, imagina só que vai ser concedido agora as férias, né, por um funcionário no dia 1º de abril. Então, o pagamento aqui, pelo que está disposto no artigo 9º, é que esse pagamento poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, quer dizer que ele receberia em maio, enquanto que a CLT prevê que o pagamento deveria ser realizado 2 dias antes do período de férias. Tema de grande discussão, de grande repercussão no mundo jurídico pela concessão das férias. Mas vamos supor que, na hipótese de dispensa do empregado, ou até mesmo se ele já tinha... Imagina só que você, empregador, já deu as férias para o seu empregado e resolveu que vai dispensá-lo, que não vai conseguir pagar, que acabou fazendo a rescisão desse funcionário. No momento da rescisão, o artigo 10 está dizendo que o valor das férias, então, tem que ser adimplido. Agora vamos falar de férias coletivas. Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência de, no mínimo, 48 horas, não aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na Constituição, na Consolidação das Leis do Trabalho, na CLT. O artigo 139, parágrafo 1º da CLT, diz que o limite máximo são 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. E o artigo 12 dessa medida provisória estabelece que ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional. Essa comunicação pela CLT, ela deve ser feita com antecedência de 15 dias, mas a medida provisória estabelece que ficam dispensadas dessa comunicação. E no próximo vídeo, nós vamos estar falando do aproveitamento da antecipação de feriados e também do banco de horas.